Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Mercado Imobiliário SC, ao vivo pelas redes sociais do Visor Notícias, o programa que traz as informações do setor imobiliário e da construção civil aqui do Litoral Norte para você, semanalmente, todas as quintas-feiras, sempre ao vivo a partir das 10 horas da manhã. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa o nosso presidente do Sinduscon Costa Esmeralda, o Rodrigo Passos. Bom dia, tudo bem? Marco, bom dia, tudo bem? E também um bom dia a essa grande audiência aí da Visor Notícias. O Rodrigo, na semana passada a gente teve mais uma rodada daquele índice FIPZAP, né? E o que chama a atenção da gente quando a gente vai publicar essa notícia, né, é que a nossa região e a cidade de Itapema, né, ela não cai desse ranking, né? Ela só sobe, fica ali entre as primeiras posições e tal, né? E eu te chamei aqui porque eu queria te perguntar o que isso significa para o mercado, né? Porque se você falava aqui a hora que a gente estava preparando aqui a entrada no programa, a gente já tem falado sobre isso há muito tempo, né? Mas para o mercado, quando sai uma notícia dessa, o que significa? Bom, Marcos, a gente recebe essas pesquisas com muito entusiasmo e não muitas surpresas, porque, como você falou, a gente tem conversado em outras oportunidades a respeito, e Itapema vem nessa ascendência de valorização já há algum tempo. E Itapema ela se destaca já há muitos e muitos anos na construção civil. E o mercado, como vai regulando vários indicadores, Itapema se tornou um mercado imobiliário construtivo de alto padrão. Nós temos muitas construtoras, o mercado é bastante exigente e vários fatores contribuem para que esse metro ele venha se valorizando. Então, nós temos obras cada vez mais sofisticadas, mais modernas. A construção civil é um mercado, é uma indústria que tem muitos lançamentos de materiais novos, novas tecnologias. Então, todos esses fatores contribuem na qualidade dos empreendimentos. Aliado a isso, nós temos, claro, as belezas naturais de Itapema, né? Uma praia muito boa, conquanto algumas problemáticas que nós temos, claro, porque Itapema, além dessa ascendência no valor do seu metro quadrado, ela também demograficamente vem crescendo todo ano. Nós temos uma expectativa aí nos próximos 5 a 10 anos passar de 100 mil habitantes. Uhum. Então as pessoas buscam qualidade de vida, a praia de Itapema é uma baía, né? Então ela é muito procurada para esportes náuticos, nós temos turismos ecológicos, enfim, toda a infraestrutura da região. Eu sempre digo que Itapema é uma cidade estrategicamente bem colocada, porque você está a 80 quilômetros no raio a 65 de Florianópolis, que é a capital. Nós temos Balneário Camboriú, que é um grande referencial. Hoje é o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Custando 11.447 o seu metro quadrado. Itajaí, a 7ª mais valorizada do Brasil. Blumenau, Brusque, Joinville, a 110 quilômetros. Então, nós estamos numa situação muito, muito agradável e confortável, e as pessoas buscam a cidade de Itapema para investir. A valorização nos últimos 2 anos está a média de 20% a 25%. Uhum. Então, tudo isso contribui para essa valorização do metro quadrado. Agora, tem uma relação dessa valorização com a questão do espaço, o tamanho a ser ocupado, que a gente tem ainda para usufruir dentro do município de Itapema? Tem uma relação com isso? Porque quando você olha para Balneário Camboriú, né, você vê que tem uma dificuldade maior de construir em Balneário Camboriú pela quantidade de terrenos disponíveis, né? Mas isso não está muito ligado dessa forma? Qual é que é a relação? Está ligado sim. Na verdade, dentro da equação, né, quando você vai elaborar o custo do empreendimento, o valor do terreno a ser construído ele é determinante.
Então, uma vez que os espaços vão se ausentando do mercado, porque tem, né, Itapema é uma cidade bem consolidada, então os espaços vão diminuindo, os terrenos, que é a matéria-prima da construção. Então, uma vez que essa valorização acompanha com a valorização dos terrenos, quando você vai compor o custo de uma obra, você tem que cobrar por isso. Uhum. Então, é uma tendência natural o metro quadrado aumentar, uma vez que você tem menos terrenos, né? E esses terrenos, o percentual de permuta ou a compra do terreno está supervalorizado. Então, o valor que eu vou pagar para construir em cima dessa propriedade, desse terreno, ele vai ser determinante para o meu metro quadrado. E isso eleva. Agora, o interessante não é só isso, é o próprio mercado absorve bem esse valor e as vendas acontecem. Então, quer dizer que você tem uma relação valorização e procura no mercado equilibrada. Porque Entendi. Se Itapema fosse, por exemplo, o metro quadrado muito caro e as vendas não ocorressem, obrigatoriamente o mercado iria obrigar esse valor a diminuir, a puxar para baixo. Independente da qualidade do imóvel. Independente da qualidade do imóvel, mas nós vemos esse efeito ao contrário pelas posições que Itapema vai alcançando. Porque hoje tem empreendimento, por exemplo, no Casa Branca, mas lá perto do morro, quase, lá no fundo, né? A gente tem empreendimento no Morretes também lá no fundo do Morretes. O que dá para a gente entender, né, a gente que observa esse movimento do mercado, que isso tudo vai ser ocupado lá na frente. Ou eu estou enganado? Não, com certeza, uma vez que aqui, porque assim, ó, a geografia de Itapema, né, a BR-101 corta o município praticamente no meio, né? Então, da BR para cá, que nós chamamos Zona 1 e Zona 2, né, Zona 1 da Avenida Nereu e a Governador Celso Ramos lá no centro, para a Praia Zona 1, e da Governador Celso Ramos e a Nereu entre a BR e a Zona 2. Nós temos praticamente esses dois bairros, mais o canto da praia, dentro, né, entre a BR e a praia. Os demais bairros são na Zona 3. Né? Assim é o zoneamento de Itapema. E a Zona 3 era pouco explorada porque o plano diretor de lá era mais restritivo. Por incrível que pareça, para você construir aqui na Zona 1, Zona 2, você pega a área do terreno e divide por 35, que nós chamamos índice K. O índice K vai determinar o número de unidades que eu vou construir. E mais o 30% de outorga onerosa que você pode comprar. Lá na Zona 3, para você fazer um apartamento de 3 quartos maior, o índice é 40. Então, você está mais longe da praia, você tem mais restrição de unidade, então o construtor não quer fazer lá. Então, em 2013, foi mudado um projeto de lei que mudou um pouco o modelo construtivo na Zona 3, que hoje é chamado de interesse social. Aí você tem umas regras específicas para a Zona 3. Você pode fazer apartamento de fundo, Zona 2 não pode passar apartamento de 70 metros privativo. Então, algumas regras que foi até eles buscaram, a prefeitura buscou um modelo da Caixa Econômica do sistema habitacional e implementaram lá. O que constrói lá eu não posso fazer na Zona 2. Né? É específico para lá. Eu posso construir apartamentos maiores de 70 metros? Eu posso, mas aí eu tenho que usar o índice 40. Então, é uma tendência natural também os bairros se expandirem com a construção. Porque a nossa área urbana ela é pequena. Né? Então, é natural que os bairros da Zona 3, Várzea, Alto São Bento, Casa Branca, Morretes, Praia Mar, eles também recebam essa, e diga-se passagem, obras altamente de médio e alto padrão. A gente tem acompanhado os empreendimentos, principalmente esses ali da região ali da Havan, né, e esses que têm vindo aqui mais próximo aqui à loja do Comprão, né, são empreendimentos assim, de níveis acima do que a gente encontra, por exemplo, em Joinville, em Blumenau, nessas áreas de interesse social dessas grandes cidades. Agora, eu queria te perguntar,
que tu fala dessa questão de que o mercado tem se mantido, né, e isso permite que a valorização permaneça, né, mudou o perfil de quem procura visitar e comprar aqui na região nos últimos anos ou não? Não necessariamente. Porque a gente, né, eu conheci Itapema porque o pessoal vinha do oeste para cá, né? Então era a praia do oeste, né? O pessoal do interior do Rio Grande do Sul vinha muito para cá, então você encontrava aqui muita gente da região de Passo Fundo, de Erechim, né? Da região mais ao fundo do Rio Grande do Sul, mais a fronteira com a Argentina, né? Esse perfil ele continua, são esses os compradores, ou a gente já tem mais paulista, mato-grossense? Ele mudou, realmente ele mudou. Nosso, como você destacou, né? Nossos principais clientes eram do Oeste Catarinense, Rio Grande do Sul e do Paraná. Mas hoje realmente nós temos muitos paulistas, mato-grossenses, argentinos, né? E entre outros estados, né, em menor escala. Mas essa gama de pessoas que vêm para Itapema, realmente eles vêm buscar essa qualidade de vida. Então, basicamente, os fatores que elevam o metro quadrado são esses. As pessoas buscam ter um pouco mais de segurança, belezas naturais, uma infraestrutura bacana, né? Então, por isso que Itapema também vem nessa ascendência da população aumentando nos últimos anos, justamente porque não são mais apenas pessoas que querem passar o verão, mas querem se estabelecer aqui, tem o sonho de vir morar aqui. Por isso que é a cidade que mais cresce em termos de população, né? Que mais cresce. E outro fator, claro, que está interligado, é a valorização desse metro quadrado, porque Itapema, hoje, né, nós passamos São Paulo, na última pesquisa, Itapema tem hoje o seu metro quadrado no valor de R$ 10.303. Então, coloca Itapema como o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil. Mas, a última pesquisa, Itapema foi a segunda cidade que mais teve o seu metro quadrado valorizado. E a pesquisa anterior, que a FIPSAT fez, Itapema tinha, eu não sei exatamente qual o prazo que eles utilizam para fazer as pesquisas, não sei se é trimestral, se é semestral, mas a penúltima pesquisa, Itapema ficou em primeiro lugar. Ela estava em quarto. Isso no aumento da valorização, né? Da valorização. Então, por exemplo, nessa pesquisa que Itapema ficou em primeiro no Brasil, o metro quadrado valorizou 25,31%. E ela era o quarto metro quadrado, nós não tínhamos passado São Paulo. Agora, na atual pesquisa, Itapema ficou na segunda colocação no Brasil de metro quadrado mais valorizado e passamos São Paulo nesse metro quadrado mais valorizado. Então, nós temos Balneário Camboriú, nós temos Vitória no Espírito Santo em segundo lugar, Itapema, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Itajaí. Interessante. Essa condição ela tende a não mudar para os próximos anos, né? Não tem uma tendência de vai mudar isso. Muito pouco. É possível nós passarmos, né, o valor do metro quadrado Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo. Agora é pouco provável que a gente passe Balneário Camboriú. Né? Porque Balneário tem uma outra dinâmica. Mas tipo, a gente reduzir lá para os últimos lugares nesse ranking vai ser difícil. Olha, nos próximos anos é difícil. Né? Agora, claro, vai chegar um momento de estabilizar. Até porque não vai ter mais onde você construir, né? Porque hoje Itapema tem uma área urbana bem consolidada. Agora, preocupa vocês a questão da infraestrutura urbana, né? Essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, de ter alternativas viáveis para o trânsito, essa barreira que é a BR-101 no meio da cidade e a dificuldade que o setor político tem de resolver isso, né? Em que pé está essa preocupação? O que vocês têm conversado com os políticos regionais? Muita preocupação. Hoje, se eu pudesse elencar, nosso principal problema no município é a nossa mobilidade urbana. A nossa mobilidade urbana é caótica.
você veja que nós não temos os bairros interligados. Você consegue pegar de Meia Praia e no Jardim Praia Mar Morretes, pode chegar até no Tabuleiro da Luz Oliveiras, e depois você necessariamente tem que vir para o centro para ir para os demais bairros. Existe lá uma iniciativa, até foi iniciada uma obra, uma avenida, para interligar o bairro Tabuleiro com Várzea, do Várzea o Casa Branca, o Alto São Bento e o Sertãozinho e o Canto da Praia, né? Mas essa obra ainda não saiu, assim como outras, né, que tem projeto, mas por enquanto não são realidades. Então, nosso principal problema hoje em Itapema é a mobilidade urbana. E eu lamento porque, a verdade tem que ser dita, não é só um problema da atual gestão, mas de todos que passaram, que não tiveram não sei porquê, a capacidade ou a ingenuidade, não vislumbraram essa perspectiva de crescimento e foram deixando o Itapema se fechar, não foram abrindo avenidas, não foram abrindo viadutos, túneis, não foram se... Foi planejando a cidade. Não foi planejado, né? Veja que Itapema, um balneário tão conhecido até internacionalmente, nós não somos interligados da Meia Praia com o centro pela praia, que é um pecado que eu considero capital. Né? Se nós tivermos uma avenida, lá no centro nós temos uma avenida. Tá? O centro lá não tem comparação em termos de segurança com a Meia Praia, porque esse calçadão é bonito, é bacana, é agradável, mas não tem segurança. À noite as pessoas não podem estar ali, porque o índice de usuários de droga é imenso, andarilhos, pessoas que abordam cidadãos, porque não tem policiamento, a polícia não consegue chegar lá. Então, é um pecado capital. Itapema... E hoje se precisa de uma grande obra para mudar isso. Com certeza. Que é o engordamento da praia. Todo balneário reconhecido tem uma avenida beira-mar. E Itapema, na Meia Praia, não tem. É uma situação complicada, mas eu vejo com mais preocupação a questão da 101, né? Porque para a gente conseguir ter uma ligação decente entre Meia Praia e Morretes, por exemplo, sem depender da 101, sei lá quantos anos a gente vai demorar para conseguir isso. Marcos, né? aí nós temos que trabalhar dentro vamos ser mais realista, né? Qualquer iniciativa de mudar a BR-101, do eixo dela, é totalmente próximo do zero. Isso aí nós estamos falando... Mas eu imagino, né? Vamos fazer nível federal. Vamos fazer um viaduto por cima. Quem é que vai pagar a obra? Como é que viabiliza a aí obra? Aí você tocou num ponto importantíssimo. Por que balneário é balneário? Por que balneário consegue realizar obras que, de fato, colocam ela como em primeiro lugar? E é importante ser dito, né? Hoje Itapema, Santa Catarina ocupa o 3º lugar no Brasil nos índices econômicos e desenvolvimento humano. Né? É o 3º. Itapema é a 12ª no estado. Tá? Nós temos uma alta renda per capita, PIB, e a coisa não acontece. Balneário Camboriú, qual é a diferença? Eles implementaram lá o Instituto da Outorga Onerosa há mais de 15 anos atrás. E permitiu um gabarito da altura dos prédios mais altos. Isso desenvolveu a cidade. Então, veja, eu sempre digo, quando você está lá no centro e na praia, e tu olha para a Meia Praia, tu vê aquela floresta de concreto, né? Tudo ali foi construído 99,999% sem o benefício da outorga onerosa. Então, o município deixou de arrecadar milhões e milhões e reverter isso em infraestrutura, em projetos sociais, e o tempo passou. Então, quem que pode financiar obras estruturantes com mais largueza, com mais estrutura mesmo? A construção civil pode fazer isso, através de potenciais construtivos, como o balneário faz. Mas tem que ter, vamos dizer assim, uma aproximação maior e um planejamento maior. Com certeza. Com certeza. Acho que uma coisa... por isso não dá para pensar a cidade sem estar conectado com isso. O que eu posso te adiantar agora é que nós
Falando nós aqui como presidente do Sinduscom, a entidade que representa a construção civil, nós estamos muito preocupados e de olho nos desdobramentos das questões políticas no município. De fato, agora nós não vamos ficar assim só como espectadores. Agora nós vamos definitivamente querer participar no desenvolvimento de Itapema. Nós temos condições de profissionais para elaborar projetos que venham contribuir no desenvolvimento socioeconômico de Itapema nos próximos 30 anos. Para ser sério, nós cansamos de ver uma temporada como essa com tantos problemas como a gente observou. Entra ano, sai ano, os mesmos problemas. De fato, pela qualidade que a cidade tem, o mercado pujante que é, renda. Para tu ter uma ideia, você sabe a taxa de desemprego em Santa Catarina hoje? Mas é bem pequena, porque a gente está na questão de pleno emprego, né? 3,8. Eu estou com um problema grandíssimo de mão de obra. Eu não encontro mão de obra. E tem gente para se chegar pessoas para trabalhar, há emprego. Então nós temos renda, temos emprego, temos divisas ao Estado, né? Ao ente público, só que parece que o ente público não acompanha o desenvolvimento privado. Então, isso aí é preocupante. E vai ter que ter um trabalho importante de vocês mobilizarem a comunidade para que a comunidade também entenda nisso, né? Porque daqui a pouco vem aí promessa e promessa e promessa de campanha, né? Exatamente. O pessoal cai no canto da carochinha e aí já foi, né? Vão ficar mais 4 anos patinando. Ou uma pessoa, vamos dizer assim, que não tenha experiência, eu não estou... Veja, para mim não ser mal interpretado, né? Eu não estou falando de pessoas, de competência, de vontade, nada disso. Eu estou falando de pessoas que tenham competências para fazer. Não é simplesmente ser popular. Não é simplesmente, eu tenho vontade de fazer. Tem que ter know-how para fazer. Né? Então, é o que a gente observou, né? É o que a gente concluiu, e definitivamente é algo que está despertando muita preocupação nossa. Para ter uma cidade alinhada com esse crescimento que a gente tem da construção civil. Itapema tem condições de ser um brinco, de ser uma cidade assim, de estar, depois de Balneário Camboriú, o segundo lugar, em todos os aspectos. Mobilidade, infraestrutura. Saúde, educação, lazer, esporte. Sabe? Podemos elencar entretenimento. Né? Então, eu estou vendo ali, por exemplo, Porto Belo já recebendo os cruzeiros, né? Por que Itapema não? É possível, né? Tem condição de fazer e não atrapalha nem Porto Belo. Nós temos uma promessa de Canto da Praia ali, e volto a dizer, não tem nada a ver com essa gestão. Né? A gestão atual tem feito várias obras e tem feito os seus esforços para melhorar aquilo que foi deixado de se planejar. Por exemplo, uma promessa de ter uma marina no Canto da Praia é de muitas décadas, mas nunca saiu. Né? Se você vê lá hoje no Canto da Praia, né, e fala assim com dor no coração, porque sou nativo, eu conheço pessoas de lá, Itapema nasceu no Canto da Praia, né? Mas não é um local ainda urbanisticamente falando agradável. Você precisava dar condições ali de ser um local, uma via gastronômica diferenciada, que as pessoas possam vir visitar, como a Barra Sul de Balneário Camboriú, enfim. Mas até hoje não é desenvolvido. Né? Bom, vamos torcer para que tudo isso saia do papel, né, Rodrigo? É possível. Né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu agradeço muito você ter vindo hoje aqui conversar com a gente, trazer essas informações, fazer esse debate, porque eu acho que é um debate fundamental para a nossa cidade. Né? E com um envolvimento cada vez maior da construção civil dentro dessa situação, a gente com certeza vai chegar num lugar melhor para todos nós. Com certeza. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo. O que nós queremos é somar e não dividir. E, Marcos, eu agradeço sempre o espaço que vocês nos concedem aqui. E volto a dizer, sempre estou à disposição para que a gente possa fazer esse debate, essa conversa,
e desenvolver essa consciência que precisa em Itapema.